Parte do ofício. Não é acostumado a dar entrevista o dia todo, né? Quantas horas, quantos dias o senhor trabalhou nessas investigações? Quantas horas por dia, em média? Boa noite, padre. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o espaço cedido à Polícia Civil. Com todo prazer. Estamos aqui representando a instituição e esclarecendo esse fato que causou tanta repercussão na capital da Paraíba. No estado todo, doutor. Nas últimas horas. Doutor, quantas horas o senhor trabalhava por dia para chegar o veredito de hoje? O crime aconteceu 24 de novembro. Do ano passado. Do ano passado. Então, desde o dia 24 de novembro que a gente vem trabalhando ininterruptamente. Quantas pessoas trabalhavam com o senhor nessa investigação? Em torno de 20 pessoas. 20? 20 E não vazou informação? Não vazou. São profissionais, são técnicos, são pessoas habilitadas, uma equipe de excelência, padre. Eu queria aproveitar o espaço e agradecer, porque são heróis anônimos, são paladinos desmascarados que deixam de estar convivendo com sua família para dar o seu labor em nome da sociedade paraibana. Então, é nesse momento que eu rendo meus votos de estima e apreço por essa equipe tão valorosa, a equipe de investigadores da Polícia Civil da Paraíba. Eu quero aqui agradecer de público o carinho, a atenção a um conterrâneo meu, o delegado João Alves. Quando eu liguei, que vi você na televisão, liguei, João Alves, dá para o senhor pedir ao doutor Aldo Gris para ir ao meu programa? Eles, com todo prazer, o doutor, mesmo doente, está aqui. O senhor recebeu apoio da Secretaria para fazer toda essa investigação? Sim, com certeza. A Secretaria de Segurança Pública disponibilizou todo o setor de inteligência policial, assim como a Delegacia Geral, em nome do Dr. João Alves, disponibilizou os recursos necessários, os meios necessários. Não houve qualquer tipo de pressão, tanto que a gente trabalhou com o tempo necessário para esclarecer os fatos, buscar o máximo de provas possíveis, porque a gente tem uma responsabilidade funcional, né, padre? A gente não pode acusar por acusar. A gente tem que buscar, eu digo sempre que a gente procura buscar a verdade real dos fatos. Eu sei que é algo inatingível, a verdade real, mas a gente prima sempre por ela, é o nosso norte, é o nosso farol. Quando anuncia para todo mundo que o senhor viu meu programa, choveu de perguntas. Cada um tem interesse. Eu era amigo do falecido, Arnob, um amigo de família, há um tempo a gente saía toda sexta-feira à noite, e também sou amigo do acusado. Choveu perguntas para o senhor, de todos os níveis, de desembargador a pessoa simples. Padre, pergunta ao doutor isso. Eu vou fazer umas perguntas bem claras. O rapaz que estava dirigindo o carro para o doutor Arnob, alguém disse que Arnob era engenheiro. Não, Arnob era advogado. O rapaz, quando parou o carro, que viu o assassino, correu. O motorista participou de alguma coisa? O senhor está falando de Teófilo. Teófilo, que é o motorista que correu na imagem. Teófilo é empregado da construtora, né? Isso, da construtora Conserpa Engé. O crime, o cenário do crime foi registrado pelas câmeras de segurança dessa empresa, a qual Arnóbio era sócio, em Manaíra, nas proximidades da Praça Silvio Porto. E assim que o veículo parou no estacionamento da empresa, o senhor Arnóbio, com 77 anos de idade, já com dificuldade de locomoção, já não ouvia mais nada. Não ouvia, com problemas de audição, com várias cirurgias já recentes. Ele desceu do veículo, e assim que desceu do veículo, uma moto parou no local, fechando a saída do carro, e abordou o motorista. Ele determinou que o motorista levantasse a camisa, para ver se o motorista estava armado. Quando o motorista levantou a camisa e levantou as mãos, o motorista permaneceu no local. O executor do senhor Arnóbio foi até Arnóbio. Arnóbio mal desceu do carro, ele efetuou um disparo no coração de Na Arnóbio, sua opinião, como advogado, Arnóbio viu essa cena, não? Ele chegou a perceber? Arnóbio não teve chance nem de entender o que estava acontecendo, padre. A cena foi armada para parecer um assalto, mas só que nós, apesar do pouco tempo de polícia, a gente está aí na Polícia Civil um pouco menos do que 10 anos, mas apesar do pouco tempo, a gente vem fazendo um trabalho intenso na Polícia Civil aqui na capital, e pela nossa experiência, imediatamente nós percebemos que existia a possibilidade de se tratar de um homicídio.
Haja vista que ficou bem claro com a ação do assassino. Ele mandou o motorista correr? Ficou bem claro com a ação do assassino que a intenção dele era matar. Arnóbio. E isso, ele chegou próximo. E por que levou a bolsa de Arnóbio, aquela capangazinha que Arnóbio andava? Para montar um teatro. Ah, dizer que ele foi um assalto. Forjar um assalto. Um assalto. Tanto que antes de pegar a capanga, que Arnóbio sempre andava com ela, era um revólver que ele tinha dentro. Que diga-se de passagem, estava vazia. Estava. Diga-se de passagem, estava vazia. Porque o senhor Arnóbio, no passado, tinha o costume de andar armado. Sempre andou com 38 anos. Só que, como recentemente ele não o escutava mais e tinha dificuldade de se locomover, ele mesmo teve a consciência que não tinha mais condições de portar uma arma. Exato. E acabou deixando a arma dele na Em residência dele e não mais andando armado. Então, o assassino, antes de ir embora, ele se lembra que deveria forjar o cenário. Quando ele voltou a pegar a capanga de Arnóbio. Ele volta e pega a capanga. Nesse momento, Teófilo já tinha corrido, não por abandonar o seu empregador, porque Teófilo, tudo indica, e todas as provas apontam, ser um empregado leal, fiel, leal. Trabalhou muitos anos com ele. Ele correu com medo de morrer, porque lógico, ele disparo. Como o senhor chegou no Tony Almeida? Ô, Gil, eu queria que você botasse aí, tem uma imagem aí que o meu querido colega Murphy fez com o Tony. Bota no ar para o doutor fazer a reportagem. União, senta aqui para ver a imagem. Dá para botar agora, filho? E o doutor fazia a narração. O Tony se defendendo. Bota aqui, monitor mais perto, obrigado. Dá para Gil para botar? O problema é que as imagens hoje não estão entrando. Temos umas imagens aí, mas não está entrando as imagens do computador. Pergunta ali, eu estou sem um retorno aqui. O Tony nega que armação, que não sabia de nada. Como o senhor e sua equipe chegou ao Tony Almeida? Nós já esperávamos que ele tivesse a negativa da autoria, ele fizesse essa negativa. Ele enganou o senhor. Ele disse a um amigo meu que ia toda semana lá na sua sala, na Secretaria de Segurança, para tomar conhecimento do fato. Quando foi que o senhor percebeu que o Tony estava por trás de tudo aquilo? Desde o dia da execução, padre, que ele compareceu na central de polícia. Ele ia frequentemente lá. Conversava com o senhor? Ele chegou a conversar 2 vezes comigo. E ele apontou várias linhas de investigação. E, evidentemente, nenhuma delas recaía sobre ele. Muito pelo contrário, ele chegou a cogitar a hipótese de o crime ser Amando. Porém, ele apontou que poderia ser de um outro familiar. Aí ele acusou outra pessoa? Ele acusou um concunhado dele, no caso, outro genro do senhor Arnóbio. Ele chegou a dizer que tinha sido menino? Ele chegou a sugerir. O senhor foi enganado por Tony? Algum momento? Não, em momento algum. Em momento algum. O senhor com sua equipe percebia que Tony estava enganando? Estava mentindo? Num determinado momento da investigação, nos meados da investigação, nós já sabíamos que era ele. Vamos ver agora o que ele está dizendo. Vamos ver agora o que disse o Tony para a população. Gil, por favor. Pessoal, quero parabenizar aqui o delegado doutor Aldroville, os delegados da Polícia Civil. Tony, por que estão lhe acusando, Tony? Não faço ideia, não. Porque eu lhe conheço, genro de Arnóbio. Não faço ideia, não. Você articulou a morte do seu genro, cara? Do seu sogro? De jeito nenhum. Você pensou em matar seu sogro por quê, Tony? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso? Não. Você não queria matar seu sogro. E essa história de 130 mil reais que você articulou com os bandidos? Não é comigo, não, amigão. E é com quem? Não sei. E se não foi você, quem foi? Também não sei. Isso cabe à justiça e à própria polícia desvendar. Então quer dizer que você não teve participação nenhuma nesse crime? Não. Você foi preso em casa? Isso, detido em casa. Você ajudou na colaboração do crime? No crime, não. E mas você está aqui preso com mandato de prisão contra você. Vamos se esclarecer e saber o que é que está acontecendo. Até agora a gente não tem ideia do que é que está vendo. Você estava em casa quando foi preso, no momento da prisão? Dormindo. O senhor tinha visto essa imagem? Já. Eu queria que o senhor narrasse essa imagem para as pessoas que estão em casa. Essa imagem aí foi feita pelo repórter Emerson Será que às Machado. 7 horas?
Isso era por volta de 7h30 da manhã. O Tony ele estava indo fazer o exame de corpo de delito, que é um procedimento de praxe, é o exame traumatológico, logo após a prisão. Todo Tem que preso fazer isso. Tem que fazer um exame para provar que é Que não foi agredido. Exatamente, ele está íntegro fisicamente. Quando o senhor chegou na casa dele, ele estava dormindo, né? 7 horas. Isso. A reação dele? Nós, de posse do mandado de busca e apreensão e do mandado de prisão temporária, nós nos dirigimos ao bairro do Bessa, na residência dele, que eu vou aqui... Não precisa dizer onde é, não. Não citar o endereço completo, mas nos dirigimos até o edifício, acessamos o prédio e tocamos a campainha normalmente, batemos a porta, anunciamos a polícia. A esposa dele, a filha do senhor Arnóbio, abriu. Quando nós explicamos o motivo de estar lá, ela ficou bastante abalada. Nervosa? Ficou nervosa, ela se mostrou... Ela chorou? Se mostrou surpresa, se emocionou. Mas ela não tinha noção de que o marido dela estava por trás disso, não? O senhor a percebeu? reação inicial dela indica que não. Mas só que, é como eu já comentei, eu acho de um risco muito grande uma pessoa matar o seu sogro, correr o risco de ser presa e ainda ficar sem o motivo que o levou a cometer o homicídio. Quando o senhor falou com ela, madame, viemos prender seu marido, está envolvido na morte do seu pai. Ela fez o quê? Chamou ele? Ela depois de chorar? Ele já estava ao lado dela, ela ficou um pouco atônita e colaborou a todo momento com o trabalho da polícia. Nós realizamos buscas na residência, apreendemos celulares que vão ser fundamentais para as investigações, computadores, havia armas. Ele disse alguma coisa a ela, a esposa? Ele se dirigiu a ela alguma mansa? Ele se mostrou surpreso comigo, ele se mostrou surpreso com a presença da polícia, negou à esposa qualquer participação, a esposa corroborou que não acreditava que ele havia participado do homicídio do seu pai, mas todos os indícios, todas as provas são dados técnicos, padre. Nós não cometemos tem gravação? Responsabilidade. Tem gravação em telefone celular? Nós temos, padre, nós conseguimos hoje, e aqui eu vou te falar em primeira mão. Obrigado. Nós temos no telefone de Carlos Rogério, que foi a pessoa que Tony contratou, ligações telefônicas, está lá registrado no telefone de Carlos Rogério. Ligações telefônicas para Tony. Eu lhe faço a pergunta, padre. Qual familiar que vai ligar para o assassino do seu sogro? Por exemplo, o cara que atirou, como é o nome do cara que atirou da moto? Já se encontra preso. Já foi desde preso. O dia Como é o nome dele? 19 de abril. Como é o nome dele? Josivaldo Pinheiro da Silva. Bem, Tony contratou quem para matar o sogro? Tony contratou o Carlos Rogério. Quem é Carlos Rogério no jogo do bicho? Padre, quando você quer comer um bolo, você procura quem? Uma padaria, lógico. Um confeiteiro, uma padaria. Quando você quer matar alguém, você vai procurar quem? Um pistoleiro. Um assassino profissional. E o Carlos E já esse é o perfil do Carlos Rogério. Ele faz parte de um grupo de extermínio aqui em João Pessoa. A delegacia de homicídio já tem consciência disso. Ele matou quantos, o Carlos? Ele já Rogério? responde por 4 homicídios. 4? 4 homicídios. E tá solto? 3 qualificados e 1 E esse homem está simples. solto? É complicado, padre. É um processo bem arrastado, lento. Aí o Tony contratou o Carlos. Contratou o Carlos Rogério. Como ele era conhecido da polícia, a imagem dele, e é uma pessoa bastante caricata, uma caricatura bem aparente, que chama atenção, ele é baixo, gordo, careca, ele decidiu terceirizar o serviço. Até disso estão terceirizando. E contratou e subcontratou o Josivaldo Pinheiro da Silva. O Josivaldo fez o quê? O Josivaldo foi o que atirou. Josivaldo é o que aparece nas imagens. Nas imagens, das atirando. câmeras de vigilância da E o empresa. Carlos é o arquiteto. O Carlos Rogério é o intermediador. Quanto O custou, arquiteto é o Tony. doutor Aldroville, quanto custou para o Tony Almeida a morte do doutor Arnóbio? Inicialmente 120 mil. E passou disso? Passou. Como? 120 mil, 70 mil foram para Josivaldo e 50 mil ficou com o Carlos Rogério. Só que eles gastaram todo o dinheiro e Josivaldo foi preso. Quando Josivaldo foi preso, ele precisava pagar advogados. A quem ele recorreu? A Carlos Rogério. Porque o Josivaldo não conhecia Tony. Ah, não. Tony, para se resguardar, só mantinha contato com Carlos Rogério, Que é o pistoleiro. que é o pistoleiro. Então, Josivaldo, quando foi preso,
Correr atrás do Carlos. Nós, estrategicamente, decidimos prender primeiro o Josivaldo, para forçar essas ligações. O senhor tinha todas as ligações. Forçar esse contato. Quando prendemos Josivaldo, a família de Josivaldo, que também foi presa, a esposa, a irmã e o cunhado de Josivaldo, os 3 foram presos. É aquelas pessoas que aparecem nas imagens. Exatamente. Hoje, peraí. Esse de camisa azul, olhando de lado, é o Tony. É o Tony. O de camisa vermelha é o Carlos Rogério. Esse é quem? O articulador. Isso. Essa moça de vestido azul, de cabelo preto longo, escorrido, é a Raquel, esposa de Carlos Rogério. O de vermelho. E essa baixinha perto de Tony? É a Débora, é a mulher de Josivaldo. Que atirou. Isso. E esse rapaz de camisa branca ao lado da camisa vermelha? É a esposa, é o marido de Cristiane. Cristiane é a irmã de Josivaldo, ou seja, ele é o cunhado do cara que atirou na vítima. Vala-me nossa. Tem outro mais na ponta lá. Quantas pessoas estão envolvidas nesse crime? 8. 8? 8 pessoas. Essa mulher e esse rapaz ganharam quanto de Tony? Até agora o senhor pagou 130. 120, 120. 70 para o executor direto, 50 para o intermediador. O senhor falou em umas piscinas, umas coisas. Eles gastaram muito dinheiro, ficaram esnobando os assassinos? A Raquel, que é a esposa do Carlos Rogério, quando tomou conhecimento do crime, exigiu que seu marido investisse todo o dinheiro em um imóvel. Porque ela sabia que o marido podia ser preso. Ponto. Isso. Uma reforma, fez benfeitorias, construiu uma piscina no imóvel onde ele Onde é estava a residência? Que bairro? Cruz das Armas. Cruz das Armas. Perto do Hospital Frei Damião. Ali. Esse Tony, essa figura Tony, mostra de novo aí. O Tony tirava dinheiro de onde para bancar essa orgia assassina? Ele realizava empreendimentos imobiliários. Ele tinha uma construtora. Minha vida. Peraí, pega aqui o meu telefone que está. O senhor Arnóbio incluiu ele nesse mundo imobiliário, nesse ramo da construção, e Tony começou a ganhar dinheiro. Só que todo o investimento era do senhor Arnóbio. Para o senhor ter ideia, o imóvel que eles moram está no nome de Daniele, foi o senhor Arnóbio que deu. Daniele é a esposa de Tony. O carro que Tony anda, em nome de Arnóbio. Das casas populares, ele começou a construir prédios. Pegou 5 milhões com Arnóbio para construir um prédio no bairro de Mandacaru. O prédio subiu, seu Arnóbio não viu R$1 desse dinheiro de volta. E Tony estava com dificuldades de vender os apartamentos pela crise imobiliária que vinha passando. É grande. Mas vinha vendendo os apartamentos. Então ele tinha uma liquidez em razão desses imóveis que foram justamente financiados pelo senhor Arnóbio. O que nos choca é a frieza da pessoa matar um familiar, mesmo esse familiar o tratando mais do que um filho. Padre, pergunta ao delegado, por que Tony matou o senhor Arnóbio? Por que ele matou Arnóbio? Padre, nós não temos provas técnicas sobre isso, a motivação. A motivação só quem pode afirmar com 100% de certeza é o próprio Tony. Ele nega. E como ele nega, nós não temos esse dado preciso. Mas a nossa experiência, o nosso feeling policial indica que foi justamente por dinheiro. Arnóbio... Mas ele não ia herdar, doutor Adrovilho. Doutor, se Arnóbio tivesse sido assassinado, ele já tinha morrido em dezembro, de janeiro, ele tinha morrido. Ele estava com câncer, ele estava muito debilitado. O senhor conhecia ele, né? Conheci, sim. Eu conheci muito bem. Se Arnóbio não tivesse sido assassinado, ele já estava morto. Era questão de dia. Por que ele fez isso tão pressa, se podia esperar mais para herdar o dinheiro? Vou responder a sua pergunta, padre, com o comportamento de Tony. Sim. Pelo cenário do crime, a forma como o senhor Arnóbio foi morto, nós entendemos que quem queria matá-lo precisava muito que o senhor Arnóbio morresse naquele dia. Porque, naturalmente, é um fato natural, tanto eu como o senhor, nós iremos encontrar a morte natural. Todo mundo tem que morrer. Exatamente. Mas se o doutor Arnóbio está morto, ele ia ganhar o que com isso? Vou explicar. É um processo natural da vida, quando nós envelhecemos, perdemos a saúde, o homem ele chega a ficar um pouco mais emotivo, o seu Lógico.
E o senhor Arnóbio, ele tinha um perfil de uma pessoa muito caridosa É e isso, bondosa, é. ele ajudava muitas pessoas. Ele adotou um filho que ele tinha em Santa Rita. Exatamente. O senhor tomou conhecimento disso? Ele tinha outros filhos fora do casamento. Sim. E ele começou a beneficiar esses filhos. Começou a ajudar com mais frequência outras pessoas. Talvez esse fato tenha despertado em Tony a ganância de que ele estaria Jogando fora o patrimônio. Dilapidando o patrimônio. Quanto é o patrimônio do senhor Arnóbio hoje, se vocês têm essa noção? Eu vi o senhor dizer na televisão que o inventário é de 70 milhões de reais. Chega a isso? Chega sim, padre. O inventário corre em segredo de justiça, o processo da herança. Porém, nós tivemos acesso a um dado que é o valor total do inventário, que é algo em torno de 70 milhões. 70 milhões de reais. 70 milhões. Isso. O senhor conversou com o Tony. O que o Tony dizia ao senhor? Ele disse que foi o cunhado dele. O que é que ele dizia ao senhor? Padre, ele é uma pessoa muito fria, disfarçada, que, para conversar com a polícia, adotou uma personagem. A personagem da mentira. Foi por esse motivo que nós denominamos a operação de epílogo, que é o último ato de uma peça teatral. E o Tony, a todo momento, negava o crime, dizendo que não tinha envolvimento com a morte do senhor Arnóbio. Frio. Frio demais, é uma pessoa controladora, é uma pessoa que tomava frente de tudo da família, que foi eleita pela própria família para ficar à frente do inventário, tanto que a inventariante é a esposa dele. A esposa dele é quem comanda os negócios da família dentro da empresa, substituindo o senhor Arnóbio, porque ele já não tinha condições de gerir os negócios. Ele estava debilitado. Tem uma pergunta aqui, deve ser de um delegado. Padre, pergunta ao delegado. O delegado disse que prendeu o executor para forçar o contato entre os envolvidos. Essa prova não seria ilegal? Prender uma pessoa acusada de planejar uma morte sem ter como provar o motivo do crime não seria uma precipitação? Motivação. O que é que fundamenta uma prisão? Juridicamente falando, padre, de uma forma bem simples. É a prova da materialidade do crime, que é a morte do senhor Arnóbio, é fato, todo mundo tem conhecimento, e indícios suficientes da autoria, que é a pessoa que está questionando aí, aborda o tema. Nós temos no inquérito indício suficiente de que Tony planejou esse crime, de que Tony manteve contato com Carlos Rogério, e Carlos Rogério subcontratou essa empreitada criminosa com o Josivaldo. Então, nós não iríamos, como profissionais da segurança pública, cientes da responsabilidade que nós temos, iríamos acusar uma pessoa sem ter uma prova, um dado técnico preciso que nos embasasse. A Paraíba está de parabéns pelo nível e qualidade da sua Polícia Civil. Nos últimos anos vem fazendo a diferença. Quem está dizendo isso é o advogado Glauco Moraes. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço. Doutor, essas 8 pessoas vão passar quanto tempo presas? Não tem a prisão preventiva, né? Essas pessoas, por exemplo, as mulheres que estão ali, são esposas, vão pagar o tempo de Tony? Não. 3 pessoas estão envolvidas diretamente no homicídio. Quem são? Que é o Tony, Que mandou? que é o mentor. mentor. Temos o Carlos Rogério, o intermediário, que é o assassino profissional, e o Josivaldo, que é o executor direto, é quem apertou o gatilho. Eu não sou advogado, eu sou delegado. Os 3 têm a mesma responsabilidade, a mesma penalidade? Os 3 vão responder por homicídio qualificado, certo? As demais pessoas estão associadas ao crime. Foram pessoas que deram suporte logístico. Foram pessoas que, com a prisão do Josivaldo, entraram no cenário da investigação para receber o dinheiro e repassar, financiar Josivaldo na cadeia. Foram pessoas que receberam o dinheiro de Carlos Rogério, que receberam o dinheiro de Tony, que movimentaram documentos. Quando o Tony Então, procura... são pessoas que, só concluindo a pergunta do senhor, são pessoas que vão ficar presas temporariamente por um prazo menor, mas irão responder por associação criminosa qualificada. Quando o senhor estava no seu gabinete das investigações, o Tony foi lá várias vezes. Verdade. Já estava íntimo do senhor. Sim. Era genro do doutor Arnóbio. A minha pergunta ao senhor é o seguinte. O senhor não percebeu hora nenhuma que o Tony
era o mandante? A partir do momento que ele começou a ir com mais frequência e dar linhas de investigações Erradas. que não se confirmavam, Ele acusou com o cunhado. nós abrimos os olhos e focamos a investigação em cima dele. Ele chegou a acusar o concunhado informalmente. Ele é muito inteligente, padre. Eu conheço Ele ele. chegava em conversas paralelas na central de polícia, Soltando. procurava investigadores que ele sabia que tinha contato comigo e ia conversando, soltando informações, dizendo, olha só, fulano brigou com a esposa, ele é meu concunhado, abre os olhos, o senhor Arnóbio nunca gostou dele, talvez ele seja a pessoa que matou o meu sogro, a família toda está desconfiando dele. Só que ninguém nunca chegou para mim para falar isso, somente ele falava isso. Quando o senhor descobriu que Tony era o mandante? Que hora, em que mês, hoje nós estamos no mês de junho, em que mês o delegado responsável percebeu que aquela pessoa que ele visitava era o chefe do crime? No mês de março. No mês de março, nós já tínhamos provas técnicas de que Tony conhecia Carlos Rogério, Carlos Rogério, o o intermediário. intermediário. Depois dessa noção, qual foi o seu comportamento com ele? Depois que o senhor percebeu que ele estava por trás disso, qual foi o seu um rapaz muito íntegro, qual foi o seu comportamento com ele quando chegaram no seu gabinete? A gente tem que manter o profissionalismo, né, padre? Exato. E principalmente visar a finalidade da investigação, que é buscar os responsáveis pelo crime. Então, ciente que ele seria um dos responsáveis, nós mantivemos a mesma atitude. Recebemos ele no gabinete, conversamos com ele, ele continuava O senhor não deu apresentando nenhuma outras noção, teses. nenhuma desconfiança nele? Não, a gente tem que manter a integridade, tem que manter a atitude fria, né, padre? E ser profissional nesse momento, deixar qualquer sentimento pessoal de lado e exercer o nosso mistério com profissionalismo. Padre, mais uma vez a Polícia Civil da Paraíba mostra que é uma das melhores e mais capacitadas do país. Apenas nesses últimos meses, elucidaram 2 crimes de muita repercussão no Estado. Parabéns para o delegado, parabéns para toda a briosa equipe de investigação que elucidaram o crime. Assina Rodrigo Nóbrega. Ele está servindo no rapaz de posto de gasolina. O senhor estava por trás daquilo, não? Da investigação? Não, quem ficou à frente foi o delegado Wagner Dota, que assumiu a delegacia de crimes contra o patrimônio recentemente. O crime foi um latrocínio, né? Senhoras e senhores, estamos conversando com o delegado Adrovilho Bizer, de família tradicional na Paraíba, a família, os avós dele, italianos aqui de uma pessoa, e tem um trabalho muito bonito. Sempre entrevisto ele quando ele dizendo um crime desse que abala a Paraíba. O que é que o senhor disse para a família do... O senhor encontrou sua mulher de Tony, que é o nome dela? Adriana. Daniele. Daniela. O senhor vai conversar com a família? A viúva, está doentinha, né? As investigações não encerraram. Não parou aí? Agora nós iremos dar continuidade, uma intensidade maior ainda. Agora nós iremos para a parte de oitivas. Vamos ouvir muitas pessoas, principalmente os familiares. Eu ainda não mantive contato direto com os familiares, mas por o intermédio de outras pessoas, eu tomei conhecimento que agora o sentimento que eles tinham de desconfiança se tornou uma certeza e impera no coração deles uma satisfação de saber quem cometeu esse crime. O motorista de Arnóbio. Arnóbio, que o senhor conversou com ele, ele foi até acusado, coitadinho, porque correu. O motorista de Arnóbio conversou com o senhor? Ele sabia de alguma coisa? Conversou. Quando prendemos Josivaldo, nós o chamamos para fazer o reconhecimento de É porque ele Josivaldo. viu, né, Josivaldo? E ele se emocionou bastante, porque além de empregado, ele era uma pessoa muito próxima de É Arnóbio. confiança de Arnóbio. Muita confiança, muitos anos trabalhando na empresa. E ele se emocionou também porque recaiu sobre ele uma suspeita de poder estar participando Exatamente. do crime, porque havia ali informações privilegiadas sobre a vítima, padre. É outro fato que pesa contra Tony. Exemplo. O executor, quando chegou, já sabia que o senhor Arnóbio vinha num carro Fiat Strada branco, sabia o horário de chegada, aguardava o senhor Arnóbio, sabia que o senhor Arnóbio não ia reagir, sabia que o senhor Arnóbio não estava armado. Então, são atitudes no cenário do crime que mostram
que ele possuía informações privilegiadas. E só tem informações privilegiadas quem é do círculo de relacionamento interpessoal próximo da vítima. O doutor odontólogo Fernando Torres está elogiando aqui o seu trabalho, dizendo que o rapaz que está acusado, o Tony, ele foi campeão nacional de rally. Foi campeão nacional de rally. E o doutor Fernando Torres está para parabenizar ao delegado Aldroville Grise e toda a sua equipe, pois, mais uma vez, a competência da Polícia Civil para desvendar esses crimes que no passado eram insolúveis. A Polícia Civil agradece os elogios. Senhoras e senhores, você pode assistir o nosso programa agora na internet, né? Na internet. Eu notei aqui, mas é tão comprido o endereço. Bota aí no aba, bota aqui embaixo do que é melhor você mostrar. Doutor, a partir de agora, o que vai acontecer? O senhor disse que a investigação não para. Todo mundo ali contratou um bom advogado. O Tony deve ter um bom advogado para se defender de tantas acusações que recaem sobre ele. A Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, da investigação, está preparado para a acusação que o Tony disse que está dizendo que foi arquitetado pela Secretaria, pelo delegado e tal. Está preparado com uma bateria de acusações dos advogados? Estamos sim, padre. Nós estamos preparando um inquérito para entregar um caderno completo, robusto, para o Poder Judiciário poder realizar um júri pleno, um júri que... Demora quando? Um júri que proveja uma condenação. Nós temos uma expectativa aí, de, se nós renovarmos a temporária, seria mais 30 dias contado de hoje, com mais 30. E, terminados esses outros 30, nós pediríamos a conversão em preventiva, teríamos mais 10 dias. Então, no máximo aí, de 60 dias, nós estaremos entregando o inquérito. Mas antes disso, nós iremos entregar. Mas, por exemplo, no cálculo do senhor advogado, quanto tempo essas 8 pessoas vão ficar presas? Uns 90 dias? Se for convertida em preventiva, tudo indica que sim, eles irão e forem condenados em júri, que eles vão a júri popular. Até as mulheres? Até as mulheres. Eles serão julgados por pessoas do povo. Por isso que é tão importante uma entrevista como essa do senhor, para de agora já esclarecer os fatos para a população. Então, em sendo condenado, a pena do homicídio é de 12 a 30 anos. Só que eles vão pegar aí algumas qualificadoras. Por exemplo. Então, pode ser que passe de 30 anos. Mas só pode ficar preso até 30 anos, né? Isso, mas aí pesa para a questão da progressão do regime. Tudo. Hoje eu fui cortar meu cabelo, o cabelo dizia, cortar o quê, Pata? Tu já está com a leca, lá em meu amigo Wilson, hoje à tarde. E o assunto do salão era o senhor e o assassinato do meu amigo Arnóbio. Lá em Wilson, ali de frente à antiga adega. Há uma pergunta que um participante estava lá. Pergunta ao doutor Aldroville. De agora em diante, o que a família vai sofrer? A família de Arnóbio. Eu acho, padre, que, e aqui vem mais uma opinião, como o cidadão Aldroville, eu acho que saiu um peso do ombro desses familiares. No início, fica aquele sentimento de que, será que realmente foi o Tony que fez? Mas com o tempo, com o esclarecimento das provas, com a apresentação das provas que estão no inquérito, eu tenho certeza que a realidade vai cair, o sentimento deles será de esclarecimento e sairá dos ombros deles, da família, aquela dúvida de quem teria matado Arnóbio. O que eu fico contente, padre, desculpe interrompê-lo, é de conseguir elucidar o fato por completo. A gente vê outros crimes aí, a polícia consegue descobrir o executor, mas às vezes não consegue chegar no mandante. É muito difícil, padre, porque quem é contratado para executar um homicídio sabe que, em regra, se ele delatar, ele vai morrer. E o medo de Carlos Rogério era morrer, tanto que ele tinha medo do próprio Tony. Quando Josivaldo foi preso, ele fugiu para outra cidade, o Carlos Rogério. Para onde? Ele fugiu para outra cidade, nós ainda estamos investigando. Ele passou um tempo fora? Passou um tempo fora, porque ele sabia que ele era um arquivo vivo. Ele extorquiu o Tony, o Carlos pedia dinheiro mais a Tony. Tony gastou quanto nessa safadeza? Nós só sabemos esse valor de 120 mil, que foi o inicial.
mas depois foram gastos outros valores. Eles pedindo a Tony dando dinheiro. Para manter, para pagar advogado, para pagar o custo de transporte da família para presídio. Então, eu acho que não tenha sido pouco, viu, padre? Não. Não foi pouco. Quando o senhor prendeu o Tony hoje pela manhã, o senhor já conhecia ele, no seu gabinete, o senhor conversava com ele e tal. Criou um vínculo de conhecimento, não de amizade. O Tony é uma figura muito cativante, eu conheço desde jovem. Eu era amigo da família. O pai dele, Henrique, era dono de uma loja, uma rede de loja aqui, Movelaria Pernambucana, não era? E a mãe dele, a mulher muito society, era muito famosa, era amiga de Buriti e tal. E Tony era menino rico, milionário, podia esnobar que ele foi campeão de rally, de Jeep. 5 vezes. 5 vezes. Encontrei com ele recentemente, depois da morte, a gente conversou, tal. Quando o senhor chegou na casa dele, prendeu ele, e desceu com ele no elevador, o que ele disse ao senhor? Ele estava Atômico? Ele demonstrava estar surpreso, mas eu acho que ele estava surpreso não por não saber do crime, mas sim por tentar continuar mantendo o teatro que ele armou desde o início, padre, entendeu? Ele ficou com medo que a mulher descobriu agora. Ele não tirou dele a personagem que ele assumiu desde o início. Porque para arquitetar um crime como esse, ele teve que assumir uma personagem, né? Senhoras e senhores, estamos conversando com o delegado Aldroville Grise, que é o responsável por descobrir, por desvendar o crime do empresário. Ele nasceu na cidade Ele nasceu Arnob Teimoso, era advogado, nasceu na cidade de Santa Rita, de família tradicional. Hoje o médico Jordão estava me contando um pouco da trajetória de Arnob Teimoso. Eu conheci durante muitos anos. Eu era amigo do Wilson Braga, no tempo que eu trabalhava com o Wilson Braga, como governo, e fiz amizade com ele. Andava todo de branco, impecável, um anel de ouro, de advogado, ele tinha muita idade de ser advogado, e era sócio de um amigo meu, Zé William Montenegro, na Conserpa, em Ger. Então, era um homem de bem, eu conheci, também conheci o rapaz que mandou matar. Eu quero convidar a senhora e o senhor para tomar um café Sombrais. O café Sombrais é o produto de maior durabilidade da industrialização da Paraíba. Veja o que é o café Sombrais.